esses são é o nosso pessoal do louvor, não é? A Vivi é a nossa personal styling, né? A roupa do ali a roupa do Ministério do Louvor é com a Vivi, né? Ela aí. Então, o Maurício, casado com a Vivi, e estão com a gente quanto tempo, Maurício? Boa noite, igreja. Olha, nós estávamos lembrando antes ali, até eu pedi para Vivi quanto tempo, mas acho que faz mais 10, 12 anos, né? Faz mais, né? Porque o Benjamin já faz 7 anos, né? Isso. Então faz mais 12, eu acho. E não tinha o Benjamin, nada? Não tinha o Benjamin, bem não. antes. 8 só aqui. 8 só com Avalanche, né? 8 só aqui, né? Verdade. Então faz bem mais, né? E tipo, a gente tem vários testemunhos sempre para dar, né? Porque ao longo desse tempo Deus sempre esteve conosco, Deus sempre foi fiel conosco, né? E com os ensinamentos que o pastor nos passou, né? Nesse período, eu digo para vocês que faz total importância, né? Porque muitas vezes a gente se pega em caminhos, em dificuldades, em situações que a gente precisa de um apoio, a gente precisa de uma palavra, né? E nada melhor do que você ter uma pessoa sábia do teu lado para ele indicar o melhor caminho, né? Porque muitas vezes a gente sai buscar respostas em tantas em pessoas, na verdade, que não tem o conhecimento para nos ajudar, né? E eu digo para vocês que isso é o principal. A gente tem alguém que a gente pode confiar e a gente pode, no momento de alegria, compartilhar, e no momento de dificuldade a gente pode compartilhar também, que ele vai ter um caminho a nos passar. Eu lembro que nós estamos na igreja através de um convite, né? Um convite do nosso amigo Juarez, né? Isso. Até tipo assim, até a importância de independente de onde você esteja, né? Com quem você esteja, de você ser o exemplo e de você fazer o convite. Verdade. Porque eu me lembro que ele me convidou na academia. Nós estávamos lá na academia e daí nós estávamos conversando. Tu vai academia né? também. Legal. E daí nós estávamos conversando naquela época e ele me convidou. Nós conversando ali e tal. E ele me convidou. Eu morava do lado da igreja na época. Sim, verdade. E até eu falei, nas primeiras, acho que primeira semana, segunda semana, eu não fui. Né? Daí depois eu fui. E ele tipo assim, convidou uma vez, depois ele convidou de novo e tal. E, então isso faz total diferença. Então você que vai à academia, convide a pessoa do lado, né? Você que malha, você que, né? Aproveita, tá malhando, peso. Jesus te ama, você precisa de Jesus. O Juarez era um líder nosso, né? Ele está em Porto União hoje. Hoje é casado, ele botou na igreja lá e é uma benção. Foi líder do Vilmar também, ele aguentou o Vilmar. É que eu digo que às vezes a gente espera o momento certo, né? Uma oportunidade correta, certa para convidar a pessoa. E às vezes essa oportunidade ela pode ser em qualquer lugar, né? Às vezes a gente espera um momento, eu vou lá na casa da pessoa convidar. Às vezes é no seu trabalho, na academia, sei lá, no colégio, em qualquer lugar. Então, isso fez total diferença. E né? vocês chegaram, vocês não estavam casados ainda, né? Não, nós chegamos, a gente não tava casado ainda, a gente morava junto já, tava né? enrolando um pouquinho, né? Daí a gente morava junto e daí a gente começou a entender, né? A gente começou a entender, a gente oficializou a nossa união, né? A gente casou, né? E a partir disso, Deus sempre tem nos abençoado, né? A nossa família, sempre Deus tem cuidado. O Benjamin já está aí com 7 anos, sempre conosco aqui. Agora vem a Sara. Eu digo que assim, as dificuldades vêm, as dificuldades vão embora, né? Temos vitórias, temos momentos difíceis, mas com certeza, nenhum momento a gente pensou em desistir, em nenhum momento a gente pensou em nenhum momento a gente olhou para trás, porque tinha o pastor, tinha a igreja, sempre nos ajudando e nos apoiando. Então isso eu quero dizer para vocês que é importante, né? Temos vários líderes aí que a gente está desde lá de trás. Verdade. E assim, o que a gente conseguiu já, o pessoal tudo com família, o pessoal evoluindo, Verdade. o pessoal dando passo de fé, dando... E vocês prepararam muito, vocês nem filho tinham, né? Agora vai ter 2, né? Agora tem 2. Assim? E a importância da gente ser fiel nesse período, né? Verdade. Porque a gente, igual o pastor falou, a gente chegou, não era casado, a gente casou. Então a gente foi entendendo, né? Porque não a gente sempre fala que é a mesma coisa, que para você correr, às vezes você tem que começar a caminhar. Então, tudo depende de tempo, né? Então a gente foi se preparando, é o processo. Então a gente foi se preparando, a gente foi entendendo,
né? A gente foi entendendo a importância de estar casado, a gente foi entendendo a importância de você estar no ministério, de você ajudar pessoas, como as pessoas que nos ajudaram. Na época eu passei pela célula do Rodrigo, né? Fiquei então tá tempo aprovado. lá, daí que me ajudou bastante também. Sim. Depois. Então essas pessoas assim que como elas nos ajudaram naquele momento, né, a gente poderia estar retribuindo e ajudando outras pessoas. Verdade. E daí assim foi no processo. A gente também teve o processo do dízimo e das ofertas, que é um processo difícil no começo. Verdade. Né? Porque no começo, você casar, beleza, você casa, daí depois você começa a entender, você começa a mexer no bolso, é um processo difícil, né? É um processo difícil porque você, eu tenho que pegar esses 10% aqui e vou ter que vou ter que devolver, né? Então isso é um processo difícil, mas eu vejo que a gente conseguiu passar por isso porque, como o pastor falou sempre, a gente faz 3 meses, Isso. tem que fazer, né? Então a gente fez esses 3 meses e a gente viu que as coisas começaram, as portas começam a se abrir, as coisas começam a mudar. E a você não partir do tinha momento, conhecimento, nada disso? não, a gente não tinha conhecimento. E normalmente, né, a gente já vem com aquela crença, né? Sim. Aquela crença que é o pastor que está roubando, a igreja que rouba. É assim, né? A gente sempre vem com isso. É né? verdade. Mas depois quando Mas aqui eles não pensam isso não. Aqui não. é que a própria palavra fala, né, que a verdade vos libertará. Verdade. E através da verdade, através do que a gente ia aprendendo, a gente foi colocando em prática, né? E isso eu tenho visto que transformou a nossa vida, né? Que daí as portas começam a se abrir e daí você nota que o dízimo, que a oferta É que é um passo de fé, né? é só um passo de fé e que na verdade se torna o nosso plantio, né? Verdade. Então quanto mais tu planta, mais tu colhe, né? Então, E você não dizimava antes. não ofertava e não beneficiava. Não. Aí você começou a fazer isso depois. Sim, não é? sim. E piorou? Não, só melhorou, né? Porque a gente sempre fala, né, que é uma semente que a gente planta. Então tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Sim. Então só melhorou, tipo assim, a nossa vida porque como o pastor fala, né, é uma proteção, né? Verdade. É uma proteção. Então a gente sempre, a partir do momento que a gente começou, a gente nunca parou, né? E daí a gente começou primeiro com o dízimo, depois a gente começou com a oferta, e daí dando sequência, depois que a gente aprendeu, a gente continuou com as primícias, entendeu? E eu lembro que você, há pouco tempo, você dobrou quase o salário, né? Já não. Volta. Sim, na verdade assim, a gente só tem bênçãos. E dando dinheiro pro pastor. E tu cada dobrar, né? Se não der dinheiro pro pastor, né? É que igual Tem que dar dinheiro pro pastor, gente. É que igual a gente comentou, né? Tipo assim, se você planta, tu vai colher. Verdade. Né? Você vai colher. Eu me lembro que muitas vezes vem as dificuldades, mas elas se tornam propulsores para mais uma vitória, para mais uma batalha vencida. Verdade. Então tudo que se levanta, ela se levanta para cair quando a gente está bem ajustado em Deus, né? Firme na fé. Então, e claro, tudo isso é em virtude do ensinamento do nosso pastor, que a gente só tem a agradecer e a gente sempre agradece pela vida dele e pela vida dos nossos irmãos também. Aleluia. Vai. Amém. Então, boa noite a todos. Então, eu quero só falar da questão das primícias, né? Que foi algo que nós aprendemos bem depois, né, pastor? Que a gente, né, entendeu. E como eu falei, a gente não foi uma coisa assim fácil. Muitas vezes a gente não, de cara você não entende. É porque mas uma das coisas que concorre com Deus não é nem Satanás. Satanás já foi destruído. Aqui concorre é o dinheiro. exato. Então assim, mas eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente fazer essa prova, sabe? Porque a partir do momento que você coloca o teu coração, realmente Deus ele abre portas. E as bênçãos, elas começam a correr ao teu encontro, né? As coisas acontecem na tua vida de uma maneira natural. E eu olho para trás e eu vejo o cuidado de Deus desde lá do início, né? Desde o começo, desde quando a gente começou, né, a caminhada, começou a ir na igreja. Essa questão da fidelidade, eu comecei antes que o Maurício dizimar. Ele nem sabia, mas eu já estava dizimando.
Ele comprava a camisa do Inter, mas não... eu já tava antes, eu já comecei antes. Sim, já entendeu antes. Já entendi antes que acontece no processo. casal, acontece. Mas eu nunca falei pra ele, você tem que, você deve. Eu sempre orava e colocava pra Deus, porque eu pedia que Deus desse um entendimento. Então, se você ainda não tem esse entendimento, peça para que Deus ele te dê essa clareza, esse entendimento, porque muitas vezes a gente perece realmente por falta de entendimento. Você não prospera porque você não tem essa sabedoria, esse entendimento. Então, assim, eu vejo e eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente ser fiel. Eu quero dizer que sim, a gente tem problema, não é porque a gente está aqui em cima no louvor, não é porque a gente está aqui na igreja toda semana, né, servindo, que a gente não tem problema. A gente tem problema sim, a gente tem dificuldade, a gente tem luta, passa por batalhas, mas Deus ele é, como a gente cantou e declarou, né, Deus ele é o nosso escape. E quando você entende isso, você vê que você vai passar. Você tem uma certeza no teu coração que Deus ele vai abrir a porta, que Deus vai suprir, que Deus vai curar, que Deus vai cuidar de ti, da tua casa, do teu trabalho, né? E você tem o salário que tu chegou, ele baixou, ele aumentou? Como é que foi? Então, sabe quando o pastor começou a falar da questão de... nas orações, né, eu até comentei com o pastor sobre você declarar que você vai ganhar mensal aquilo que você ganhava anual. Eu quero dizer para vocês que creio nisso, porque esses dias atrás eu estava conversando com o Maurício e eu disse para ele exatamente isso, sabe? Que realmente Deus faz. E às vezes a gente duvida, a gente fica pensando, mas será? Deus ele realmente faz. Deus ele realmente prospera. Você muitas vezes a gente tem a mentalidade muito pequena. É verdade. Né? A gente pensa muito pequeno. Quando na verdade nós servimos a um Deus grande. Aleluia. A um Deus que faz coisas grandes se nós crermos. Então eu vejo que o que Deus tem feito na nossa vida é só o começo das grandes coisas que Deus vai fazer. E eu sempre falo e sempre exalto e honro muito a vida do pastor, porque ele nos ensinou a ser ousados, né? Aleluia. A realmente colocar o pé na água, crendo que Deus ele vai abrir, que Deus ele vai colocar o chão para você pisar. Então, eu digo para vocês, sejam ousados, creiam verdadeiramente em Deus, porque Deus ele faz coisas tremendas na nossa vida se nós somos fiéis a Ele. Verdade. Amém? Amém. Obrigado. Deus te bendiga. Vamos aplaudir Jesus.